Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje nós vamos concluir finalmente a leitura, o diário de leitura, né? Do Em Busca do Tempo Perdido, volume 1, que é No Caminho de Swan, do Marcel Proust. Bom, vou deixar aqui embaixo no box de descrição todos os links para esse projeto que já foram feitos. Assim, se você tiver interesse, é só dar uma olhadinha lá, acessar e conferir esses vídeos e concluir essa leitura comigo. Bom, esse vídeo vai ter spoiler, então só assista se você quiser realmente saber como conclui esse primeiro livro do Em Busca do Tempo Perdido. Bom, como eu comentei com vocês no finalzinho do segundo capítulo, a gente meio que subentende que o Swan cortou de vez relações com a Odete. E o último capítulo, que é o capítulo intitulado Nomes de Terras, o nome, a gente retoma a narrativa do ponto de vista e da história do herói do livro, que até agora a gente não sabe o nome, tá? Entende-se que é o autor, mas a gente acaba percebendo que muito do que tem aqui é ficção pura, até mesmo porque nas notas de rodapé, aquelas notas de rodapé que são um spoiler atrás do outro, são horríveis as notas de rodapé desse livro, é puro spoiler, não leia se você não quiser ficar nervoso. A gente acaba descobrindo aqui que o autor, ele, na verdade, ele não se intitula como biografia, essa série como uma biografia, mas ao mesmo tempo tem muito de elementos biográficos, ele inventa muita coisa, ele muda o nome de muitos personagens que ele conheceu na vida real, então tem muita ficção aqui. Então é uma obra que ele quis juntar a experiência de vida dele e criar uma fantasia em cima. Bom, se vocês estiverem ouvindo um chorinho aí de fundo, de filhote, é os filhinhos da Kira que nasceram, os filhotinhos dela. 5 pelucinhas, peludinhas, com carinhas de ratinho ainda, que nasceram e, enfim, estão disputando lá pra mamar. Mas vamos lá. Então esse último capítulo, ele já volta para a história do herói. E a gente vai retomando então a rotina, de como era a rotina do herói, já no início do que seria a adolescência hoje em dia. Antes de começar o segundo capítulo, O Amor de Swan, eu comentei com vocês no primeiro vídeo que eu fiz do diário de leitura desse livro, que ele já tinha sido introduzido essa fase de adolescência, ele até teve uma narrativa ali relacionada ao sexo feminino, de uma forma muito machista, né? Ele estava vendo já as mulheres e procurando ter relações com mulheres da vida. Mas aqui no último capítulo ele regrediu um pouquinho e voltou numa fase mais ingênua ainda do herói, em que ele tá começando a ver as meninas, as garotas, de uma forma diferente, mais com interesse diferente do que uma simples amizade, e ao mesmo tempo ainda tem a ingenuidade de um garoto, né? Então esse último capítulo só narra a experiência dele com a filha do Swan. Pois é, a gente que tinha terminado o segundo capítulo achando que o Swan ia ser um eterno solteirão, pelo menos essa é a impressão que eu tive, e a gente acaba descobrindo aqui que em determinado momento, que não foi contado até então, no começo do capítulo, ele acabou se casando, ainda está casado nesse terceiro capítulo, e teve uma filha chamada Gilberte, a Gilberte. Não faço a mínima ideia como pronuncia esse nome em francês, um nome meio estranho até, né? A Gilberte. Vou chamar ela de Gilberte e vocês vão entender, né? Se quem souber como pronuncia, escreve aqui, que aí eu vou aprender e pronto. Ele acaba conhecendo a Gilberte no Campos Elíseos, que ele começa a frequentar e durante os períodos de férias, de verão, de primavera, verão. E ele vai todas as tardes para brincar e acaba conhecendo a Gilberte no Campos Elíseos, que também vai às tardes para brincar. Eles acabam fazendo uma amizadezinha entre eles e ele acaba começando a sentir algo especial por ela, não só a questão de amizade, mas um sentimento. Ele começa a desenvolver uma ânsia por vê-la todos os dias, por conversar, mas ao mesmo tempo ele tá meio travado, ele não sabe como se comportar direito. Quando finalmente ele decide que vai conversar com ela, vai falar, revelar algo, começar a fazer perguntas e tentar se aproximar dela, começa os preparativos para as festas de final de ano, e ela tem um evento seguido do outro, e ela não consegue mais ir ao Campos Elíseos para encontrar com ele, e, enfim, eles acabam meio que perdendo aí um pouco do contato. Campos Elíseos é o Champs-Élysées, né? Aí no finalzinho do capítulo ele já vai introduzindo a gente, preparando a gente para conhecer a mãe dela, porque
era o que eu mais queria saber nesse último capítulo, é quem era a mulher do Swan, né? Porque a gente acompanha a trajetória do amor dele pela Odete, que foi lá bem conturbada. Então eu queria saber como ia concluir essa história e com quem que ele tinha se casado, né? Era meio óbvio, né? Mesmo dando a entender no final do segundo capítulo que a relação dele com a Odete tinha sido encerrada, eu achei meio óbvio que fosse apresentar aqui a Odete, porque como esposa dele, né? Por mais que a gente não soubesse como chegou a esse ponto, já que o autor não tinha falado mais nada de nenhum relacionamento que o Swan teve, eu logo deduzi que era em algum momento eu ia me deparar com a Odete aqui de novo, ela ia ressurgir na vida dele. E dito e feito, ele casou-se com a Odete. Mas como ele chegou a esse ponto, a gente não sabe no final deste livro. A gente termina o livro sem saber por quê, como e o que aconteceu para eles ficarem juntos, né? Eu detestei, por um lado, essa união dos dois ali, apesar de que, tudo bem, o Swan provavelmente gostava da Odete ainda, né, por ter reatado esse relacionamento ou levado esse relacionamento adiante com ela. O narrador talvez tenha nos enganado aqui, né? A gente já vai percebendo que o narrador não é lá muito confiável durante o desenrolar do livro, e no final desse segundo capítulo, juntando com o final do terceiro capítulo, eu tive certeza que o narrador não é confiável. Mas, enfim, agora somente lendo o terceiro livro que a gente vai descobrir, eu espero que no terceiro, como ele chegou a essa conclusão de que ele ia voltar com a Odete, como chegou ao ponto de ter uma filha com ela. E outra coisa curiosa é que no final do primeiro capítulo, quando eu comentei que o herói do livro, ele estava vendo já as mulheres de uma forma diferente, que parecia estar interessado, já está tendo relações sexuais, acho que foi o primeiro diário de leitura que eu fiz do livro. Eu comentei com vocês que ele estava de olho na filha do Swan, que já era uma adolescente e tal, e que o Swan já tinha falecido. Então assim eu encerrei esses diários de leitura do primeiro livro, e eu não sei ainda se eu vou começar a ler imediatamente o segundo livro, apesar de eu querer muito continuar a leitura. O próximo livro é A Sombra das Raparigas em Flor. Apesar de eu querer muito mesmo, eu não tô conseguindo encaixar um tempo aí. Eu tô com um monte de leitura em andamento que eu preciso concluir algumas para dar continuidade. Então eu preciso pelo menos mais alguns dias assim nesse mês de março para conseguir concluir essas leituras que estão meio atrasadas e só então iniciar a leitura do próximo livro que tá aqui. Eu só tenho os 2 primeiros livros, então enquanto eu estiver lendo o segundo, ok, beleza, tudo bem, mas quando eu estiver próxima do fim do segundo livro, eu vou começar a me descabelar para conseguir o terceiro. Mas vamos com calma, né, Cíntia? Um passo de cada vez. O que eu vou falar sobre Proust? Eu não vou dizer necessariamente que que essa série de Em Busca do Tempo Perdido é um livro que todo mundo tem que ler em algum momento da vida. Eu não vou ser tão clichê assim. Eu acho que é uma leitura extremamente válida, enriquecedora, para nós que somos leitores. Primeiro você tem que ter interesse. Para você pensar em ler esse livro, você tem que ter interesse. Você tem que assistir resenhas, você tem que ver gente falando sobre o livro, você tem que conhecer a importância desse livro para a literatura, o que ele mudou, que referências o Proust teve para escrever esse livro, quem ele influenciou, e acho que a partir disso você vai conseguir distinguir se você quer ou não, se você está preparado ou ainda não para iniciar a leitura dessa série, porque ela é bem complexa, ela não é difícil, ela é complexa, porque as memórias do personagem vão sendo trazidas de uma forma muito rica em detalhes. Como eu disse, ele é bem descritivo, mas ao mesmo tempo ele também explana muitos assuntos voltados à memória. Muito legal nessa edição aqui, que é uma tradução do Mário Quintana, e no final do livro tem uma entrevista que foi feita com o Proust, em que ele descreve um pouquinho como que ele criou esses níveis de detalhes, né? Ele dá uma distinção bem interessante da memória voluntária e da memória da inteligência dos olhos. Então, ou seja, a memória voluntária é quando você diz,
Ah, eu lembro do dia em que eu tomei café com o meu marido pela primeira vez. Ok, você teve uma lembrança, uma memória de um evento. Mas o que seria a memória da inteligência e dos olhos? É você lembrar dos lugares que vocês olharam, do tipo de pessoas que vocês viram, do café que você tomou, do aroma do café, da sensação, dos cheiros, enfim, é você dar detalhes por uma memória que muitas vezes você não tem. Então é isso que ele faz no livro. Ele utiliza das memórias que ele tem com a memória inteligente, a memória instintiva, a memória descritiva. Eu vou chamar de memória descritiva para complementar e deixar mais rica essa experiência de leitura. Isso é fantástico. Um cara fazer isso numa história gigante como é a do Em Busca do Tempo Perdido é divina. E no final do livro a gente já começa a ser introduzido a questão do tempo, né? Ele começa, até mesmo porque ele vai passando, né, ele vai brincando durante a narrativa com o tempo, né? Ele para em um determinado momento para descrever, destrinchar uma situação e como se ele tivesse o controle do tempo nas mãos dele. E depois ele retoma, ou então ele joga para um momento futuro e também destrincha uma situação, relata uma série de coisas e depois volta para o passado. Ele brinca muito com essa questão do tempo. Então eu acho que eu já estou começando a entender a essência dessa obra e estou apaixonada. Como eu falei, eu não sei se eu vou começar tão já o segundo livro, mas todo dia eu penso nele. Eu penso, nossa, eu preciso continuar, eu quero saber o que vai acontecer, qual o próximo passo que o herói vai passar, e o Swan, né? E a família do herói, e, enfim, eu tô doida pra saber o que vai acontecer no segundo livro. Então, acho que até o final de março eu recomeço a leitura do A Sombra das Raparigas em Flor. Bom, esse foi um vídeo de encerramento do primeiro livro, o No Caminho de Swan, do Marcel Proust, e em breve eu espero voltar aqui para começar a contar para vocês, já no próximo diário de leitura, como foi o início da leitura do segundo livro, A Sombra das Raparigas em Flor, e tudo que a gente vai observando aí durante essa experiência incrível que é ler Proust, e única na vida, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, inscreva-se no canal, comenta, compartilha, enfim, fica à vontade que eu respondo todos os comentários. Às vezes demora um pouco, mas eu respondo, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!